Fraternais saudações. E sim, dignos, da mesma maneira que a leitura nos permite exercitar a capacidade de imaginação e inteligência, do latim interligare, ou seja, a capacidade de costurar coisas diferentes entre si, também o viajar vai nos permitir ampliar os nossos horizontes sob os mais diferentes ângulos sociais, culturais e também espirituais. E esta é uma das razões pelas quais sempre recomendo que se estabeleça ao longo do ano pessoal não apenas livros a serem lidos, mas também ao menos uma viagem significativa a ser realizada. Repito e sublinho este ponto, dignos, todos os anos estabeleça para si não apenas um número mais ou menos limitado de livros a serem lidos, mas também uma viagem significativa que lhe permita ampliar os horizontes particulares. E neste ponto é interessante fazermos aqui uma distinção que vão existir fundamentalmente dois tipos de viagens. Aquela viagem que é feita a turismo, a prazer, a lazer, a distração, e aquela viagem que tem um intuito um tanto quanto mais de autoconhecimento, de autodescoberta, que se aproxima do que nós chamamos de peregrinação, que é inclusive o tema deste nosso vídeo comemorativo, por assim dizer, 250. A viagem a lazer, a turismo, ela tem propriamente o sentido, o intuito e o objetivo de nos trazer maior relaxamento, de nos fazer conhecer outros lugares, outras culturas e pessoas de maneira um tanto quanto descomprometida. Enquanto que a peregrinação em si, a viagem propriamente de natureza, mas de autoconhecimento e espiritual, vai também ter esta preocupação. É claro, preocupação de natureza interna. É claro que você pode costurar os dois objetivos. Ao mesmo tempo em que você está viajando a lazer, a turismo, para a distração e para um relaxamento, você pode incluir dentro do seu roteiro algum tipo de momento, de processo, enfim, de silêncio, em que você se dedica ao jejum, em que você trabalha o deserto interno, em que você, por exemplo, visita, seja alguma igreja antiga, exótica, algum centro espiritualista, em que você vai a algum monastério, enfim. A diferença entre a viagem a turismo e a viagem propriamente de natureza mais peregrina, de natureza espiritual e de natureza interna, é que esta segunda, ela sempre vai carregar algum momento ou alguma linha de deserto, em que o indivíduo se recolhe, em que o indivíduo se silencia, justamente para abrir-se noutro campo, noutra oitava mais elevada e espiritual, às mensagens, aos conhecimentos e aos desdobramentos que a sincronicidade cósmica lhe proporcionar. E exatamente sobre uma dessas peregrinações que fiz no passado, que vou aqui compartilhar com os senhores através de algumas fotografias, esta peregrinação que realizei, isso ali nos idos entre o ano de 2013 e o ano de 2014. Para quem está assistindo este vídeo no futuro, nós estamos fazendo aqui do alto do ano de 2022, exatamente. E essa peregrinação realizada ali nos anos de 2013, 2014, eu fui por alguns países, dentre os quais principalmente fui para o Peru, ali na cidade antiga de Machu Picchu, Cusco e outras cidades próximas, mas principalmente a cidade de Machu Picchu. Essa peregrinação, os senhores vão reparar através das fotografias que vou compartilhando e também falando sobre alguns locais principais dessa mesma cidade, foi um período em que eu estava, por exemplo, com uma outra cor de roupa, eu ainda não usava propriamente o branco, ou parei de usar o branco naquele período específico porque eu estava na qualidade de frei. Eu não fiz essa peregrinação sozinho, fiz essa peregrinação com outro irmão também, que era frei da Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem não sabe, frei não é padre. Às vezes as pessoas me perguntam, mas frater, Cassiano, ou seja, irmão, você foi padre? Não, não fui padre, eu fui irmão. Basta a gente lembrar que frei ou frade é o masculino de freira. Então, embora eu tenha de fato sido sagrado diácono, por exemplo,
Eu não fui propriamente um padre, ou seja, não fui um presbítero da Igreja Católica, mas na qualidade de frei, fiz essa peregrinação também, fiz outras, depois a gente conta em outros vídeos, mas fiz essa peregrinação à cidade de Machu Picchu nesses anos especificados, e é isso que vou compartilhar com os senhores. Uma outra pergunta que sempre me posicionam é porque eu estava tão magro naquele período, né? Vocês vão ver aqui nas fotografias, algumas que vamos compartilhar, dignos, que o meu semblante, ele estava assim, como se diz no popular, pele e osso, e isto por conta de um processo interno de jejum muito intensificado. Vejam que esta peregrinação foi feita em grandíssima parte a pé. Foi um dos critérios que estabeleci para esta peregrinação, ou seja, não era uma viagem a turismo, a prazer, a lazer, para conhecer outro país. Não, mas era simplesmente ali um processo interno, era uma peregrinação. E neste processo eu também entrei num jejum muito intenso, próximo inclusive do que alguns vão conhecer como viver de luz. Então eu estava um tanto quanto muito próximo dessa tese, já falei sobre isso também num vídeo sobre jejum e outras coisas semelhantes, né, sobre o viver de luz, qual foi a minha relação com isto. Se for o caso, a gente volta também sobre outros ângulos. Deixa aqui nos comentários, se for do seu interesse, para falar sobre jejum, viver de luz, o poder da alimentação, e toda alimentação intermitente, todos esses processos internos, mas passei por isto também durante a viagem. Então era um período muito extenso de caminhada, passo após passo, dia após dia, cidade após cidade, por vezes pegando algumas caronas em alguns lugares mais difíceis. Então eu ia dentro dessa caminhada e fui desde o início ali do Peru até a cidade do Machu Picchu, praticamente a pé, a caminho, a dedo, né? Tanto é que para chegar na cidade de Machu Picchu, você passa propriamente, você chega de trem, né? Você passa pela linha férrea. Eu fui caminhando pela linha férrea e lembro que as pessoas passavam propriamente ali, davam tchau, enfim, mas era um processo um tanto quanto mais lento e espiritual, não tendo ali o intuito simplesmente do prazer ou mesmo da distração. Então vou compartilhar com os senhores agora algumas fotografias, vou falando sobre alguns pontos centrais dessa cidade. Enquanto isto, e até como comemoração deste nosso vídeo 250, curta agora este nosso vídeo e deixe aqui nos comentários o seguinte ponto, dignos: qual foi a última cidade que você visitou? Neste sentido mais espiritual, de peregrinação, nem que tenha sido só por um momento, e qual é o seu próximo objetivo? Qual é a cidade que você está planejando ir? Não que você almeja ainda um ponto distante, mas não, é o que você tem mais ou menos em vista. Pode até não ser ainda o ponto ideal, mas é o que é o ponto possível, sequente na sua própria conjuntura de vida. Deixe aqui nos comentários e vamos aqui observar os comentários um dos outros. Isso também é altamente significativo.